Nunca fui de grandes festas. Prefiro reuniões pequenas, conversas em torno de uma fogueira, um bom café na varanda enquanto o sol se põe. Mas naquela noite, lá estava eu, cercada por dezenas de pessoas, com um copo na mão e um nó na garganta. Josh, meu irmão mais novo, organizara uma grande festa para comemorar a compra de sua primeira casa. Ele adorava ser o centro das atenções, e aquele evento era a oportunidade perfeita para isso. Tudo estava impecável, móveis modernos, iluminação aconchegante e uma trilha sonora cuidadosamente selecionada para impressionar. Ele sempre gostou de ostentar, de provar a todos que estava indo bem. A festa era animada, com conversas altas e risadas ecoando pelo ambiente. Eu deveria estar feliz por ele, mas havia um peso no meu peito que eu não conseguia ignorar. Talvez fosse o fato de que ainda estávamos de luto. Nosso avô tinha falecido há apenas 4 dias, e a dor ainda era um visitante constante. Cada canto daquela casa me lembrava que ele não estava mais aqui, que nunca mais ouviria sua risada rouca ou sentiria suas mãos calejadas segurando as minhas. Foi então que Josh ergueu a taça e chamou a atenção de todos. O burburinho cessou e, por um momento, só o tilintar de copos e o farfalhar discreto de tecidos podiam ser ouvidos. Gostaria de fazer um brinde, anunciou ele, com aquele brilho nos olhos que eu conhecia bem. Era a expressão que ele fazia quando estava prestes a se colocar no centro de tudo. Levantei meu copo, esperando um discurso qualquer sobre sua nova fase de vida, algo previsível e ensaiado. Mas o que veio a seguir me fez prender a respiração. Para novos começos, novas casas, e para a memória do vovô. Um silêncio respeitoso caiu sobre a sala. Meus dedos apertaram a taça com mais força. Falando nisso, ele continuou, baixando o copo sobre a mesa. Tenho um anúncio a fazer. Senti um frio percorrer minha espinha antes mesmo das palavras saírem da boca dele. Josh tirou um envelope do bolso, segurando-o entre os dedos como se fosse um troféu. Antes de partir, vovô me entregou esta carta. Ele queria que eu ficasse com a casa de férias no lago. O cômodo explodiu em murmúrios de surpresa e excitação. Sério? Minha mãe exclamou, os olhos brilhando. Isso é incrível. Meu pai disse, sorrindo com orgulho. Os amigos de Josh aplaudiram, e Teresa, sua namorada, bateu palmas entusiasmada. Meu primo, Jenna, olhou para mim do outro lado da sala, franzindo a testa, tão confusa quanto eu. Meu coração parecia ter parado. A cabana. A cabana onde passei incontáveis fins de semana ao lado do meu avô, ajudando a consertar degraus soltos da varanda, cortando lenha para as noites frias, ouvindo suas histórias enquanto pescávamos no lago ao amanhecer. A cabana onde ele me ensinou a enxergar além das palavras, a escutar a natureza, a encontrar beleza na simplicidade. Josh, o novo dono? Meus dedos formigavam. Eu mal conseguia respirar, mas forcei um sorriso, como se a notícia não tivesse acabado de me atingir como um soco no estômago. Isso é incrível, Josh, murmurei. O problema era que não fazia sentido. 3 semanas antes, o vovô me chamara para uma última visita. Ele parecia cansado, mas seus olhos tinham o mesmo brilho de sempre. Sentados na varanda da cabana, ele me entregou uma pequena caixa de madeira, sua velha caixa de charutos. Não abra agora, ele dissera, sua voz baixa, mas firme. Abra quando for o momento certo. Eu obedeci. E agora, vendo Josh agindo como se o vovô tivesse escolhido ele para herdar nossa cabana, algo dentro de mim gritava que o momento certo havia chegado. Eu precisava abrir aquela caixa. Minha mente estava a mil enquanto buscava uma saída discreta. Não podia simplesmente sair no meio da celebração sem uma desculpa plausível. Peguei meu telefone e rapidamente enviei uma mensagem para Jenna. Preciso sair. Cobre para mim? Diga que fui chamada para o trabalho. Ela leu quase que instantaneamente. Tá tudo bem. Te explico depois. Apenas me ajude a sair sem alarde. Jenna fez sua parte. Minutos depois, ela se levantou e disse em voz alta. Jules recebeu uma ligação do trabalho. Precisam dela agora. A distração funcionou. Alguns parentes fizeram cara de decepção, mas ninguém questionou. Aproveitei a oportunidade para deslizar para fora da casa e sair pelos fundos. O ar fresco da noite bateu em meu rosto quando cheguei ao meu carro. Minhas mãos tremiam ao girar a chave na ignição. Se o que eu suspeitava estivesse certo, Josh estava mentindo para todos. E eu estava prestes a descobrir a verdade.
O trajeto de volta para casa foi um borrão. Minhas mãos estavam tão firmes no volante quanto podiam estar, mas minha mente estava em outro lugar, repassando cada detalhe daquela noite. O sorriso satisfeito de Josh, o olhar de orgulho dos nossos pais, a confusão de Jenna. O choque ainda pulsava dentro de mim, mas junto dele havia algo mais. Algo maior. Raiva. Não apenas pela possibilidade de que meu irmão estivesse mentindo, mas pelo que aquela casa representava. Ela não era só uma propriedade, não era apenas uma herança. Ela era o lugar onde o vovô viveu seus últimos anos, o refúgio onde me ensinou sobre paciência, sobre a vida, sobre o que realmente importava. E se Josh estava tentando me roubar isso? Assim que entrei no apartamento, fui direto para o quarto. Me ajoelhei diante do armário, empurrando caixas e pilhas de roupas até encontrar a velha caixa de charutos. A madeira escura estava polida pelo tempo, o fecho de latão ligeiramente gasto. Eu a segurei com as mãos trêmulas, lembrando das palavras do vovô. Abra quando for o momento certo. Se não fosse agora, então nunca seria. Respirei fundo e abri a tampa. Dentro, cuidadosamente dobrados, estavam vários documentos. No topo, um envelope com meu nome escrito na caligrafia trêmula do vovô. Peguei o primeiro, sentindo o peso da última mensagem que ele havia me deixado. Com dedos hesitantes, desdobrei a carta. Minha querida Jules. Se você está lendo isto, significa que o momento chegou. Sei que seu irmão pode contestar minha decisão, por isso cuidei para que tudo fosse feito da maneira correta. A cabana é sua. Ela sempre foi sua. Você é a única que verdadeiramente a amou, que enxergou além das paredes e do lago, que compreendeu o que aquele lugar significa. Josh nunca se importou, mas quando percebeu o valor da casa, suspeitei que poderia tentar reivindicá-la. Por isso, deixei tudo documentado e registrado. Meu advogado, Harold Thompson, tem uma cópia. Não se preocupe, tudo já está feito. Com amor, vovô. Meus olhos ardiam. As palavras eram uma despedida, mas também uma proteção. Ele sabia. Ele me conhecia. Conhecia meu irmão. Coloquei a carta ao lado e peguei os outros documentos. Meu coração disparou ao ver o selo notarial e o nome do advogado. Era um deed de transferência de propriedade. Datado de 6 meses atrás. Legalmente, a cabana já era minha. Josh mentiu. O impacto da verdade me atingiu como uma onda. Ele falsificou aquela carta. Ele enganou nossa família. Ele quis me arrancar algo que o vovô já havia me dado. Minha visão estava embaçada quando meu telefone vibrou sobre a comoda. Peguei o aparelho, limpando os olhos rapidamente. Mãe, onde você está, querida? Josh ficou chateado com a sua saída repentina. Está tudo bem? Outro aviso de mensagem. Pai, achei que você ficaria para comemorar com a gente. A noite foi importante para seu irmão. Ele está muito feliz. O nojo cresceu dentro de mim. Feliz? Claro que ele estava feliz. Ele estava enganando todo mundo e saindo como o grande herdeiro da família. Mais uma notificação. Josh. Belo truque desaparecer. Mas sem ressentimentos. Se quiser visitar a cabana de vez em quando, posso deixar você entrar. Se pedir educadamente. Cara piscando. O atrevimento. A ousadia. O descaramento. A raiva finalmente transbordou. Não. Isso não ia ficar assim. Josh queria um espetáculo. Ele ia ter um. Com um único movimento, fechei a caixa e a segurei firme. Peguei minha chave do carro e saí de casa sem olhar para trás. Estava na hora da verdade vir à tona. A raiva me impulsionava a cada quilômetro que eu percorria de volta para a casa de Josh. A caixa de charutos repousava no banco do passageiro, mas parecia ter o peso de um tijolo sobre meu peito. Eu sabia que não poderia simplesmente explodir e gritar. O vovô sempre dizia que a verdade, quando dita no momento certo e da maneira certa, tem um impacto muito maior do que qualquer grito. Então, eu faria exatamente isso. Ao chegar, estacionei um quarteirão antes. Não queria entrar no meio de uma festa lotada. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Jenna. Ainda tem muita gente aí? A resposta veio rápida. Só a família agora. Josh está se achando. Vem. Sim. Preciso acabar com isso. Respirei fundo antes de sair do carro. Caminhei até a porta da frente e bati. Josh mesmo veio abrir.
Quando me viu, sua expressão passou de surpresa para exasperação em segundos. O trabalho terminou cedo. Ele zombou. Eu o ignorei. Precisamos conversar. Antes que ele pudesse protestar, entrei na casa e me deparei com minha família reunida na sala de estar. Meus pais estavam sorrindo, discutindo possíveis reformas na cabana. Jenna me olhava com expectativa. Teresa estava sentada ao lado de Josh, ainda com aquela expressão de namorada apaixonada. Minha mãe percebeu minha chegada. Jules. Estávamos falando sobre como Josh poderia modernizar a cabana, talvez reformar a varanda. A cabana não precisa de reforma. Minha voz soou firme, e o silêncio caiu sobre a sala. Todos me olharam, confusos. Josh franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Caminhei até a mesa de centro e coloquei a caixa sobre ela com calma. 3 semanas antes de morrer, o vovô me deu essa caixa e pediu que eu só abrisse no momento certo. Hoje eu abri. Josh se mexeu desconfortável no sofá. E o que tem nela? Olhei diretamente para ele antes de levantar a tampa. Peguei o documento mais importante e o coloquei sobre a mesa. Aqui está a prova de que a cabana já é minha. O choque percorreu o ambiente como um trovão. Meu pai pegou o documento, os olhos se estreitando enquanto lia. Jules, isso está notarizado. Minha mãe, que estava ao lado dele, cobriu a boca com a mão. Josh ficou branco. Isso não pode ser real. Mas eu disse, pegando a carta do vovô e colocando-a ao lado. E aqui está a explicação dele. Os segundos pareceram se arrastar enquanto meus pais liam a carta juntos. Então, minha mãe olhou para Josh. Josh, sua voz tremeu. Você falsificou aquela carta? Ele desviou o olhar. Eu só queria. Responda. O rosto de Josh ficou vermelho, e ele abaixou os ombros. Sim. O silêncio foi cortante. Minha mãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando absorver a dor da traição. Como pôde fazer isso? Porque não é justo. Ele explodiu. Jules sempre teve tudo com o vovô. Sempre foi a neta favorita. Sempre esteve com ele no lago. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo além da raiva nele. Vi anos de ressentimento, de insegurança. Você não entende, ele continuou, a voz falhando. Eu nunca me senti parte daquilo. Vocês tinham as piadas internas, os rituais, as tradições. Eu era o estranho. Meu pai, que até então estava imóvel, levantou-se. Isso não justifica falsificar um documento e enganar sua família. Josh abaixou a cabeça. Teresa, ao seu lado, se afastou ligeiramente. Teresa, ele começou, mas ela se levantou. Eu não posso acreditar que você fez isso. Ele tentou segurá-la pelo braço, mas ela se afastou. Eu preciso de um tempo. E então, pegou sua bolsa e foi embora, deixando a porta aberta atrás de si. Josh afundou no sofá. Pela primeira vez, não havia arrogância ou orgulho nele. Apenas vergonha. Jenna, que até então estivera calada, finalmente falou. Jules, o que você vai fazer agora? Olhei para Josh. Ainda estava furiosa, mas debaixo de toda essa raiva, havia um fiapo de compaixão. Eu vou fazer o que o vovô queria. Porque, no fundo, eu sabia que aquele não era apenas um teste para mim. Era um teste para ele também. O silêncio na sala era espesso, carregado de decepção e vergonha. Josh ainda estava afundado no sofá, sem olhar para ninguém. Meus pais pareciam perdidos, tentando processar o que tinham acabado de descobrir. Jenna cruzou os braços, balançando a cabeça em descrença. Eu deveria estar sentindo uma satisfação amarga. Afinal, a verdade tinha sido exposta. Mas, ao olhar para meu irmão, não vi um adversário derrotado, vi um garoto que, por toda a vida, se sentiu deixado para trás. E então me lembrei. Havia mais uma carta na caixa. Peguei a caixa novamente, respirando fundo. Tem algo mais aqui, anunciei. Josh ergueu os olhos, a expressão cheia de desconfiança e fadiga. O quê? Mais um documento dizendo que você é a neta perfeita? Ignorei a provocação e tirei o envelope amarelado, segurando-o no ar para que todos vissem. Não. É uma carta do vovô, para você. Josh congelou. Minha mãe levou a mão ao peito, e meu pai olhou para mim com surpresa. Ele deixou uma carta para o Josh? Sim, confirmei, oferecendo o envelope. Josh hesitou antes de pegá-lo, como se fosse um objeto radioativo.
Seus dedos correram pela caligrafia tremida, e ele engoliu em seco. Leia, murmurei. Ele abriu a carta devagar. O papel estava ligeiramente amassado, mas a tinta ainda era nítida. Sua voz saiu baixa, hesitante no início, mas ganhou firmeza à medida que lia. Querido Josh, se você está lendo isso, então Jules abriu minha caixa de charutos. Isso significa que eu já me fui ou que algo aconteceu que tornou necessário esclarecer algumas coisas. Sempre soube que você queria reconhecimento, que desejava ser visto, admirado, amado da forma que imaginava que Jules era. Talvez eu tenha falhado em demonstrar isso a você da maneira que precisava. Mas o que você nunca percebeu, Josh, é que eu sempre me orgulhei de você. Eu acompanhava sua vida, suas conquistas, suas vitórias. Apenas não expressava isso da maneira que você esperava. Sei que pode ser tentador ver a cabana como algo que deveria ser seu, como um troféu para compensar anos de sentimentos não ditos. Mas esse lugar nunca foi sobre favoritismo. Ele foi sobre pertencimento. Jules pertence à cabana porque a vê pelo que ela realmente é. Um lar, não um prêmio. Você, por outro lado, precisa encontrar seu próprio espaço no mundo. Um lugar que faça seu coração vibrar. E é por isso que deixo para você algo diferente. Josh parou de ler por um momento, franzindo a testa. Com dedos trêmulos, virou a última página e algo caiu no seu colo. Um cheque. Ele o pegou rapidamente, os olhos arregalando ao ver o valor. $25.000. Um murmúrio baixo ecoou pela sala. Meus pais trocaram um olhar espantado. Josh continuou a ler, agora com a voz embargada. Pegue esse dinheiro e invista em algo que realmente te faça feliz. Não em uma disputa. Não em um status. Mas em um propósito. Sei que em algum lugar dentro de você há algo que deseja construir. Talvez seja aquele negócio do qual me falou no Natal passado. Talvez seja outra coisa. O que quer que seja, encontre. Construa algo seu. Se um dia entender isso, espero que volte para a cabana não como dono, mas como família. Jules sempre manterá a porta aberta para você. Com amor. Vovô. A sala mergulhou em um silêncio profundo. Josh olhou para o cheque, depois para a carta. Seus olhos estavam marejados. Ele sabia, murmurou. Ele sabia que eu tentaria tomar a cabana. Minha mãe limpou uma lágrima solitária que escorreu pelo rosto. Meu pai, normalmente tão contido, soltou um longo suspiro. Seu avô era um homem inteligente, disse ele, a voz pesada. Josh baixou o olhar, fechando a carta com cuidado. Eu estraguei tudo, ele admitiu, e dessa vez não havia ironia ou desculpas. Apenas arrependimento. Eu poderia ter dito tantas coisas naquele momento. Que ele tinha sido egoísta. Que ele quebrou nossa confiança. Que seu comportamento destruiu a imagem que muitas pessoas tinham dele. Mas ao vê-lo ali, pequeno e quebrado, eu soube que ele já sabia disso. E pela primeira vez, não precisei dizer nada. Eu não sabia o que fazer com tudo o que havia acontecido. Parte de mim queria simplesmente esquecer e seguir em frente, mas havia outra parte, mais profunda, que se perguntava se a reconciliação ainda era possível. Josh desapareceu. Não que eu o culpasse por isso, mas o distanciamento foi perceptível. Não havia mais mensagens irritantes ou tentativas de contato disfarçadas de brincadeiras. Ele simplesmente sumiu. Eu também, por um tempo, me concentrei em tentar entender o que o vovô realmente queria para nós. Na cabana, comecei a reparar nos pequenos detalhes que ele sempre apontava, o modo como as árvores se alinhavam ao longo do caminho até o lago, a maneira como a luz do sol se filtrava pelas folhas nas tardes de outono. O legado do vovô não era apenas sobre um pedaço de terra. Era sobre a maneira como ele nos ensinou a ver beleza nas coisas simples, nas coisas que não se podem tocar, mas que fazem a vida valer a pena. Foi em uma dessas tardes tranquilas, enquanto eu estava sentado na varanda da cabana com uma xícara de chá quente, que o telefone tocou. Vi o nome de Josh na tela. Antes que eu pudesse hesitar, atendi. Jules, você pode me ouvir? A voz dele estava hesitante, mas havia uma sinceridade que não estava ali antes. Sim, estou ouvindo. O que aconteceu? Eu preciso conversar com você. Aquilo me pegou de surpresa. Josh nunca foi do tipo que se humilhava ou admitia falhas. Ele sempre tentou esconder suas fraquezas com piadas ou gritos. Mas dessa vez,
Algo na sua voz me fez perceber que ele estava pedindo algo mais do que uma conversa casual. Onde você está? Perguntei, sem saber exatamente o que esperar. Na cabana. Eu sei que é estranho, mas eu pensei que seria o único lugar onde poderíamos conversar. Minha mente ficou em um turbilhão. Eu sabia o que isso significava. Ele estava se humilhando, de uma maneira sutil, talvez tentando reparar o que fizera, ou tentando entender a relação que eu tinha com o avô, uma relação que, por tanto tempo, parecia ser apenas minha. Ok. Vou até lá. Ele estava sentado na varanda quando cheguei. O sol estava baixo, e a luz dourada do entardecer caía sobre ele, criando uma aura quase surreal ao seu redor. Josh nunca foi alguém que refletisse calma, mas ali, naquele momento, ele parecia um homem diferente. Quando me viu, levantou-se lentamente. Eu sei que fiz algo terrível. Ele começou, sem rodeios. Mas tudo o que eu queria era sentir que eu tinha algo. Algo que fosse meu. Eu sempre me senti como um intruso na vida de todo mundo, até na do avô. E quando eu soube da cabana, achei que poderia recuperar o tempo perdido, de alguma forma. Eu me senti tão cansada de guardar ressentimentos, de carregar o peso das falhas dele. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia simplesmente deixar as coisas assim. Josh, você estava tentando preencher um vazio, e eu entendo isso. Mas o que você não percebeu foi que a cabana não era uma questão de posse. Era sobre pertencimento. O avô sempre quis que todos nós tivéssemos algo que fosse nosso, mas isso não significava tomar de alguém o que já lhe pertencia. Ele abaixou a cabeça, e eu vi um fio de arrependimento se desenrolando aos poucos. Mas ele não parecia mais aquele irmão arrogante e cheio de si. Agora, ele parecia alguém que queria mudar. Alguém que estava começando a entender o impacto das suas ações. Eu sei. Ele disse, e sua voz estava mais suave. Eu usei o dinheiro do vovô para fazer algo diferente. Entrei para um curso de marcenaria. Não sou bom, mas estou aprendendo a fazer algo com as minhas mãos. É estranho, mas de algum jeito, me sinto mais conectado com tudo. Eu o olhei. Aquela era a primeira vez em muito tempo que o via falar com tanta sinceridade sobre algo que não fosse apenas uma forma de se exibir. Eu percebi que ele estava tentando, de verdade, se encontrar. E foi aí que uma ideia surgiu na minha mente. Por que não vem me ajudar na manutenção da cabana? Eu perguntei, suavemente. O vovô sempre quis que isso fosse um lugar onde todos pudéssemos nos reunir, onde ninguém se sentisse excluído. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas posso te mostrar como ajudar a cuidar dela, se você quiser fazer parte disso. Havia uma hesitação em seu olhar, mas eu podia ver uma chama de esperança acender dentro dele. Ele, que sempre achou que não tinha nada de bom a oferecer, estava sendo convidado para fazer parte de algo que significava tanto para mim. E agora, ele começava a entender a importância da cabana para todos nós. Você acha que eu realmente posso ajudar? Ele perguntou, a dúvida ainda presente, mas com um toque de desejo. Claro. Sorri. Vamos começar, e veremos onde isso nos leva. Não estamos mais em competição, Josh. Não é mais sobre quem ganha ou perde. É sobre o que podemos fazer juntos. E foi assim que começamos. Nos primeiros dias, Josh e eu passamos mais tempo na cabana do que jamais havíamos feito antes. Ele aprendeu a restaurar as portas de madeira, a consertar a varanda, a cortar a grama. Para ele, isso era mais do que apenas consertar coisas. Era uma chance de construir algo que fosse de verdade, algo que ele pudesse sentir orgulho. Um dia, enquanto passávamos pelos papéis do avô, encontramos um pequeno dossiê escondido no fundo de uma gaveta. Estava cheio de recortes de jornais, fotos antigas e documentos que ele havia guardado ao longo dos anos. Em meio a tudo isso, havia uma pasta dedicada a Josh. Ele estava com a expressão mais suave que já havia mostrado. Ele guardou tudo isso sobre mim? Josh perguntou, tocando os papéis com uma mistura de incredulidade e gratidão. Sim. Eu sorri, mais tocada do que esperava. O vovô sempre se orgulhou de você, mas talvez ele não soubesse como mostrar isso. A tensão entre nós começou a se dissipar, e um novo tipo de conexão foi formada. Enquanto o sol se punha sobre o lago, iluminando o céu com tons de laranja e rosa, eu percebi que o verdadeiro legado do avô não era apenas a cabana, mas a união da família. O que ele queria, mais do que qualquer coisa material, era que soubéssemos como construir algo juntos, como curar as feridas e preencher os espaços vazios com mais do que rancor.
Quando Josh e eu finalmente sentamos à beira do lago, cansados mas em paz, não havia mais dúvidas. O vovô sempre soubera que esse momento viria. Ele havia nos preparado, de maneira silenciosa, para a chance de nos redescobrirmos e recomeçarmos. Como uma família. E talvez fosse isso que o avô sempre quis para nós: aprender a manter as portas abertas, mesmo nos momentos de maior escuridão. História 2. Desde muito jovem, aprendi que não era suficiente para minha mãe. Embora muitas mães pareçam ter uma conexão única com suas filhas, com ela, era diferente. Eu era vista como a filha problemática, a que não cumpria os padrões de beleza que ela valorizava. Minha mãe sempre teve um gosto impecável para moda e aparência, algo que nunca consegui alcançar. E, para ela, minha aparência era uma representação da minha falha como mulher, como filha. Me chamava de inútil, me comparava constantemente com Mercy, minha irmã, que parecia ser tudo o que minha mãe desejava em uma filha. Enquanto eu tinha uma constituição mais forte, com os ombros largos e um corpo mais robusto, minha irmã Mercy era a cópia exata da minha mãe. Ela era magra, delicada e aparentemente perfeita aos olhos de nossa mãe. Sempre a elogiavam por sua aparência e graciosidade, enquanto eu recebia críticas constantes. Mercy, como se fosse um reflexo de minha mãe, também se uniu ao coro de críticas e zombarias, e logo ela se tornou a favorita, a filha que atendia às expectativas. Para minha mãe, eu nunca seria boa o suficiente, especialmente porque não me encaixava em sua visão de mulher ideal. Meu pai, no entanto, sempre foi meu defensor. Ele via algo em mim que ninguém mais parecia enxergar. Ele me via como sua filha, com suas qualidades e imperfeições. Era ele quem me apoiava quando minha mãe me criticava pela minha aparência, pelo meu jeito de ser. Sempre que minha mãe me fazia sentir como se eu não fosse bonita o suficiente ou capaz de ser uma boa esposa, meu pai estava lá, me defendendo com um olhar de aprovação. Ele me fazia sentir importante. Quando eu era criança, ele me abraçava e me dizia que eu era linda do jeito que eu era, e que ninguém mais tinha o direito de me fazer sentir inferior. Infelizmente, quando eu tinha apenas 13 anos, meu pai faleceu de forma trágica em um acidente. Sua morte não só me deixou sem meu maior defensor, mas também foi o sinal de que a crueldade de minha mãe se intensificaria. Ela começou a me culpar pela sua morte, acusando-me de ser a razão pela qual ele saiu de casa naquela noite fatídica. Ele havia se enfurecido durante uma briga com ela, algo que foi alimentado por sua constante pressão sobre minha aparência e a maneira como ela me forçava a perder peso. Eu tinha apenas 13 anos, e já estava lidando com a pressão de ser constantemente criticada por minha mãe por não ser boa o suficiente para ela. A perda do meu pai me deixou não só emocionalmente devastada, mas também foi o início de um período de solidão. Quando ele morreu, minha mãe não me abraçou nem me deu o apoio de que eu precisava. Em vez disso, ela me fez sentir mais isolada do que nunca. Meu pai havia sido o elo que me ligava à família, o único que me via de uma maneira positiva, mas sem ele, não havia ninguém para me proteger. Isso me fez me sentir completamente abandonada e sem valor. Eu não só havia perdido meu pai, mas também a segurança emocional que ele representava em minha vida. Minha mãe, implacável em sua visão sobre o que era certo ou errado, passou a me impor ainda mais responsabilidades após a morte de meu pai. Ela me deixou claro que não poderia me manter sem que eu ajudasse nas tarefas domésticas. Ela trabalhava em 2 empregos para sustentar a casa, e eu precisava fazer o trabalho pesado. Para ela, Mercy ainda era uma criança, uma menina frágil que não deveria ser sobrecarregada, enquanto eu, que já havia perdido meu pai, tinha que assumir as responsabilidades. Eu compreendia a situação, mas o tratamento desigual entre eu e Mercy me fazia sentir como se minha dor fosse invisível. Mercy, por sua vez, parecia viver em um mundo onde tudo estava ao seu favor. Ela nunca teve que fazer nada, e sempre tinha atenção especial. Minha mãe fazia de tudo para garantir que ela fosse a mais bonita, a mais elegante, e que tivesse as roupas mais bonitas. Eu, por outro lado, recebia as roupas mais simples e menos atrativas, com os comentários de minha mãe de que eu não merecia nada melhor. Para ela, eu não tinha o direito de me vestir bem, porque não valia a pena gastar dinheiro com alguém que nunca ficaria bem com nada. Isso me magoava profundamente, mas eu me sentia impotente para mudar minha realidade. Não tinha para onde fugir. Eu era obrigada a seguir as regras de minha mãe e viver sob sua constante crítica. Enquanto Mercy se divertia, saía com os amigos e socializava, eu era confinada à casa, tratando de todas as tarefas domésticas.
Aos 13 anos, Mercy já estava saindo com meninos, enquanto eu só comecei a me interessar por alguém muito mais tarde, aos 19 anos. Minha mãe sorria orgulhosa quando Mercy voltava para casa contando sobre suas aventuras com os namorados, enquanto eu me sentia invisível. Ela recebia presentes, flores e elogios, enquanto eu era ignorada e constantemente ridicularizada. Em minha mente, eu queria ser como Mercy, mas sabia que nunca teria a beleza ou o charme dela. Eu sabia que minha mãe via em Mercy a sua chance de alcançar uma vida de luxo. Quando minha irmã tinha 16 anos, ela já estava saindo com homens mais velhos, universitários e profissionais, que a mimavam com presentes caros e jantares luxuosos. Minha mãe, longe de se preocupar com o fato de que Mercy estava começando a usar sua aparência para obter vantagens financeiras de homens, apenas incentivava esse comportamento. Ela achava que era inteligente, que ela estava fazendo as escolhas certas para garantir que sua filha tivesse uma vida de luxo, independentemente dos métodos usados. Enquanto minha mãe estava satisfeita com a vida que Mercy estava criando, eu me sentia presa, sem nenhum apoio. Ela via meu esforço por ser independente como uma fraqueza. Eu não sabia como ela poderia ver minha luta pela independência como algo errado. Eu queria uma vida onde eu fosse feliz por quem eu sou, sem precisar usar ninguém para conseguir o que queria. Enquanto minha irmã se dedicava a conquistar o mundo com seu charme, eu estava buscando um futuro para mim, sem depender de ninguém. Isso me fez sentir ainda mais excluída, como se não fosse suficiente para minha própria mãe. Minha mãe e minha irmã nunca entenderam a minha necessidade de ser diferente, de construir algo por mim mesma. Para elas, a única forma de ser valorizada era usar os outros para alcançar um objetivo. Isso foi o que me fez perceber que minha relação com minha mãe e irmã nunca seria saudável. Elas nunca me viriam pelo que eu realmente era. Eu era apenas uma decepção aos olhos de minha mãe, a filha que não se encaixava no seu molde perfeito. E, embora eu tivesse o apoio de meu pai, a morte dele me deixou em um lugar de solidão, onde eu não sabia mais em quem confiar, além de mim mesma. Após a morte do meu pai, minha mãe me sobrecarregou com todas as responsabilidades da casa. As tarefas domésticas, que antes eram compartilhadas, passaram a ser inteiramente minhas, enquanto Mercy, com seus 11 anos, foi tratada como uma criança frágil e incapaz de fazer qualquer coisa que exigisse esforço físico. Eu, que já havia perdido o único apoio verdadeiro que tinha em casa, meu pai, me vi diante de uma mãe implacável que esperava de mim uma dedicação incondicional à casa, sem qualquer consideração por minha vontade ou por minhas necessidades pessoais. Aos 15 anos, comecei a trabalhar em uma cafeteria local, não por vontade de conquistar uma carreira, mas porque era a única forma de escapar das obrigações da casa e, principalmente, porque eu precisava de algo que fosse exclusivamente meu, algo que minha mãe não pudesse controlar. Trabalhar me permitiu não só ganhar dinheiro, mas também sonhar com a possibilidade de me afastar de um ambiente tóxico. Durante esse tempo, aprendi a lidar com as responsabilidades do trabalho, comecei a construir minha própria independência financeira e passei a ter um objetivo claro: sair de casa assim que possível. Foi nesse ambiente, entre café e conversas com os clientes, que conheci Arthur. Ele era um estudante universitário que havia se mudado para a cidade para completar seus estudos, e com o tempo, se tornou regular na cafeteria onde eu trabalhava. Arthur era diferente de todos os outros homens que eu havia conhecido. Ele era educado, gentil e, acima de tudo, interessado em aprender mais sobre a cidade e sobre as pessoas que moravam ali. No começo, nossa amizade se limitava a conversas durante os intervalos em que ele tomava seu café. Mas logo percebi que havia algo especial naquele relacionamento. Ele me fazia sentir valorizada, algo que eu não experimentava com frequência em casa. Com o tempo, nossa amizade foi se transformando em algo mais. Arthur se mostrava um grande apoio para mim, sempre me encorajando a seguir meus sonhos, a investir em minha carreira, especialmente na área de gastronomia, que sempre foi minha paixão. Ele não me via como a filha problemática ou inútil que minha mãe insistia em me chamar. Ao contrário, ele me via como alguém com potencial, com sonhos e, mais importante, com o desejo de conquistar algo por conta própria, sem depender de ninguém. Aos 17 anos, enquanto continuava a trabalhar na cafeteria, Arthur e eu começamos a nos envolver romanticamente. No entanto, ninguém sabia disso. Minha mãe e minha irmã continuavam a me enxergar apenas como a filha que não se encaixava no molde perfeito da beleza e da feminilidade que minha mãe tanto almejava. Durante esse período, eu não compartilhava com elas minhas alegrias, meus novos projetos ou meus sentimentos. Eu sabia que, para elas,
Qualquer sucesso que eu alcançasse seria desprezado ou, no mínimo, ignorado. Quando Arthur e eu começamos a namorar oficialmente, nossa relação se tornou algo muito mais sério do que eu imaginava. Ele me ajudou a me inscrever em uma escola de gastronomia, algo que eu nunca poderia ter feito sem o apoio dele. Ele acreditava em mim de uma forma que minha mãe nunca acreditaria. E, embora eu soubesse que minha mãe nunca aprovava meus relacionamentos e que ela nunca veria Arthur como bom o suficiente para mim, eu estava disposta a continuar minha vida com ele, em busca de um futuro melhor. Aos poucos, fui tomando decisões mais ousadas para minha vida, como começar a aprender a cozinhar profissionalmente. Eu sabia que a gastronomia seria minha porta de saída, meu passaporte para um futuro sem as amarras da minha mãe e da minha irmã. Enquanto Mercy se dedicava a um estilo de vida de aparências e ostentação, aproveitando-se de homens para obter bens materiais e dinheiro, eu me concentrava em construir minha própria vida, sem depender de ninguém. Meu relacionamento com Arthur também foi crescendo. Depois de anos de amizade e de um namoro sólido, Arthur conseguiu um emprego bem remunerado como gerente em um hotel 5 estrelas. Embora nossa vida financeira não fosse, inicialmente, luxuosa, ele sempre foi ambicioso, e isso me motivava a continuar investindo em mim mesma. Decidi me inscrever em uma escola de gastronomia, onde eu poderia aprimorar minhas habilidades. O tempo foi passando e, quando completei 21 anos, Arthur e eu decidimos morar juntos, em um pequeno apartamento que ele ajudou a pagar com seu trabalho. Eu já estava, de certa forma, vivendo a vida que eu sempre sonhei, longe da minha mãe e de sua constante crítica. Ao longo desse tempo, minha mãe e minha irmã não tinham ideia do que estava acontecendo. Elas acreditavam que eu ainda estava na cafeteria, lutando para sobreviver, sem perspectiva de melhorar minha vida. Para elas, eu era apenas a cozinheira que não tinha grandes ambições. Enquanto isso, eu estava construindo algo sólido, uma carreira em gastronomia e uma vida ao lado de alguém que me tratava com respeito e carinho. Para minha mãe, era mais fácil acreditar que eu estava vivendo uma vida medíocre, do que aceitar que eu estava alcançando minhas próprias conquistas. Quando me casei com Arthur, a reação de minha mãe foi de puro desdém e surpresa. Ela não conseguia entender como eu, uma filha que não atendia a seus padrões, poderia ter conquistado um homem como ele. Ela sempre acreditou que, para que eu fosse aceita em sua visão de sociedade, eu precisaria ser mais feminina, mais submissa, mais dependente. Ela me via como incapaz de construir uma vida por conta própria, sem usar a imagem de alguém rico ou poderoso. Para ela, eu não merecia alguém que tivesse uma família sólida e respeitada como a de Arthur. Mas, como sempre, ela não compreendeu o quanto sua visão limitada da vida a impedia de ver a realidade de uma forma mais ampla. Quando Arthur e eu finalmente nos casamos, a surpresa de minha mãe foi visível. Ela não acreditava que eu fosse capaz de conquistar um homem que ela julgava bom o suficiente para mim. Ela tentava manipular a situação, insinuando que eu estava apenas interessada no dinheiro de Arthur, sugerindo que minha união com ele tinha algum tipo de interesse financeiro. Essa foi a primeira vez em que eu percebi o quanto ela estava disposta a distorcer a realidade para encaixá-la em sua visão distorcida de como as coisas deveriam ser. Ela não entendia que, para mim, Arthur representava muito mais do que apenas uma estabilidade financeira. Ele era a pessoa que acreditava em mim quando ninguém mais o fazia, e isso era o suficiente para mim. Na verdade, a minha verdadeira vitória não estava em casar com um homem rico, mas em ser capaz de construir minha própria vida, longe da influência destrutiva de minha mãe e irmã. Com Arthur, eu tinha finalmente encontrado alguém que me respeitava por quem eu era, e não pelo que eu poderia oferecer. Nossa união era construída com base no amor, no respeito e na compreensão mútua. Valores que eu nunca tive em casa. Mas a história de minha mãe e de minha irmã não terminaria por aí. A cada passo que eu dava em direção ao meu próprio sucesso, mais elas tentavam me puxar para o fundo, tentando fazer com que eu dependesse delas, tentando me fazer sentir culpada por conquistar o que eu havia conquistado. O que elas não sabiam era que eu estava determinada a seguir em frente, sem olhar para trás. Quando Arthur e eu finalmente nos casamos, eu sabia que minha mãe e minha irmã não deixariam essa ocasião passar em branco. O casamento era um evento importante, não apenas para nós, mas também para elas, que sempre viam a minha vida como uma oportunidade para manipular e controlar, especialmente no que diz respeito ao dinheiro e à imagem social. Para minha mãe, minha união com Arthur não era apenas sobre o amor que eu sentia por ele, mas sobre o que eu poderia obter dele, o que ele representava em termos de status e, claro, de segurança financeira.
Durante todo o processo de planejamento do casamento, ela fez questão de lançar comentários sobre o quanto eu deveria aproveitar a situação, deixando claro que ela esperava que eu aproveitasse todos os benefícios que Arthur poderia me dar, como se isso fosse a única razão pela qual eu estava com ele. Eu sabia que a verdadeira razão pela qual ela não aprovava o meu casamento com Arthur era a sua incapacidade de compreender que eu estava, finalmente, construindo uma vida independente. Ela queria que eu dependesse dela, que precisasse dela, como sempre acontecerá. Mas, em vez de me arrastar para sua teia de manipulações, eu estava agora criando a minha própria vida, e isso a incomodava profundamente. No fundo, minha mãe nunca desejou que eu fosse feliz de verdade, ela só queria ter controle sobre minha vida, e, de alguma forma, Arthur, com sua posição social e sua família, era um símbolo do que ela não poderia controlar. Na festa de casamento, a tensão estava no ar. Arthur e eu estávamos cercados por amigos e familiares que celebravam nosso amor, mas, ao mesmo tempo, minha mãe e minha irmã estavam ali, com olhares críticos e comentários disfarçados de elogios. Eu podia sentir os olhares de julgamento, como se minha felicidade fosse algo que elas tentavam diminuir a todo custo. No fundo, eu sabia que a grande preocupação delas não era o nosso amor, mas sim como isso as afetava diretamente. Afinal, Arthur era diferente de todos os homens que elas costumavam se cercar, ele não estava interessado em manipulá-las para obter dinheiro ou presentes caros. Ele era genuíno, e isso as incomodava ainda mais. Durante a festa, minha mãe começou com seus jogos de manipulação. Ela fez várias tentativas de me convencer a aproveitar o casamento para garantir meu futuro, como se, por algum motivo, isso fosse uma escolha sensata. Em certo momento, ela me chamou de lado, com um sorriso forçado, e começou a insinuar que eu deveria permitir que Arthur me sustentasse, como se fosse uma forma de aproveitar a vida. Ela me chamou de estúpida por não querer usar essa oportunidade para o meu benefício, para garantir uma vida confortável e sem preocupações financeiras. Ela não compreendia que, para mim, o valor de um casamento não estava no dinheiro, mas no respeito e no amor genuíno. Ignorando suas provocações, eu a deixei falar, mas dentro de mim, algo queimava. Foi nesse momento que decidi que era hora de expor, de uma vez por todas, as verdadeiras intenções de minha irmã e minha mãe. Havia algo que eu vinha guardando em silêncio por muito tempo, e aquele era o momento perfeito para colocar tudo para fora. Eu sabia que elas iriam tentar arruinar meu casamento de alguma forma, então decidi agir antes que fosse tarde demais. Com todos os convidados presentes, preparei uma surpresa para a festa. Quando o clima estava descontraído, com todos já desfrutando da música e do jantar, eu pedi a atenção de todos. Arthur estava ao meu lado, sem saber exatamente o que estava por vir. Em um gesto dramático, coloquei na tela do grande projetor fotos e mensagens trocadas por Mercy, minha irmã, com Arthur. Eu sabia que ela havia tentado seduzi-lo, e as evidências estavam ali, claras como o dia. As mensagens eram explícitas, os flertes descarados, e as fotos que ela enviava para ele, tentando conquistá-lo, estavam ali, expostas para todos verem. O momento foi um choque, não só para Arthur, mas também para todos os nossos convidados, incluindo minha mãe, que estava ali, visivelmente desconfortável. A reação foi imediata. Minha mãe ficou estática, a cor de seu rosto desapareceu e ela tentou, desesperadamente, interromper a exibição das mensagens. Mercy, por outro lado, não conseguiu esconder a vergonha que a consumia, sua expressão passou de surpresa para raiva, e ela ficou imóvel, sem saber o que fazer. O silêncio na sala era ensurdecedor. As pessoas estavam atônitas, não acreditando no que estavam vendo. Para minha mãe, o escândalo foi um choque, pois ela sempre acreditou que sua manipulação e controle sobre minha vida eram os únicos fatores que poderiam moldar o meu destino. Ver minha irmã exposta dessa forma foi uma humilhação para ela, algo que, até aquele momento, parecia impossível. Mercy, sem poder negar a evidência diante dela, tentou disfarçar, rindo de forma nervosa e acusando-me de ser insegura e de inventar histórias para prejudicá-la. Mas a prova estava ali. Eu sabia que, se deixasse passar em branco, a manipulação dela sobre minha vida continuaria. Expor a verdade foi a única maneira de me libertar, de tirar o peso que eu carregava há anos, sendo constantemente diminuída pela minha mãe e pela minha irmã. A reação de Arthur foi de incredulidade, mas ele me abraçou fortemente, demonstrando que, independentemente do que acontecesse, ele estava ao meu lado. Ele sabia o que eu estava fazendo e o que significava para nossa relação. A humilhação pública foi dolorosa,
mas era a única maneira de romper com o ciclo de manipulação que havia sido instaurado em minha vida. O impacto foi profundo. Minha mãe tentou se aproximar de mim, mas eu a afastei com firmeza. A vergonha que ela sentiu foi palpável, mas ela se recusou a assumir a responsabilidade por suas ações. Ela começou a gritar, me chamando de louca e inútil, acusando-me de destruir nossa família. No entanto, a realidade era que eu estava, finalmente, tomando o controle de minha vida, e isso era algo que ela nunca havia permitido. Após o incidente, minha relação com minha mãe e Mercy ficou irremediavelmente abalada. Elas tentaram se distanciar, mas a verdade estava exposta, e eu não podia mais aceitar que continuassem a manipular minha vida. A partir daquele momento, minha relação com Arthur se fortaleceu ainda mais. Ele me mostrou que a confiança mútua e o respeito são fundamentais, e que a manipulação e o controle nunca seriam parte do nosso casamento. Embora a vergonha tenha sido intensa, a libertação que senti ao expor a verdade foi indescritível. Aquele dia marcou o início de uma nova fase em minha vida, onde eu estava livre das garras da manipulação e do controle. Eu sabia que, com Arthur ao meu lado, nunca mais precisaria ceder às expectativas e demandas de minha mãe e minha irmã. Eu finalmente estava vivendo a minha própria vida, livre para ser quem eu realmente sou. O escândalo causado pela exposição de Mercy durante o casamento não foi o fim das manipulações e mentiras de minha mãe e irmã. Mas, sem dúvida, foi o início de um processo que acabaria por mudar para sempre a dinâmica entre nós. No entanto, a verdadeira reviravolta aconteceu quando o namorado de minha mãe, um homem mais velho e com quem ela se relacionava, se envolveu de forma inesperada na história. Esse homem, que, à primeira vista, parecia ser apenas mais uma vítima das manipulações de minha mãe, começou a perceber o que realmente estava acontecendo. Durante o tempo em que ele estava com ela, ele foi testemunha de muitas atitudes que, embora fossem desconfortáveis para ele, nunca foram questionadas diretamente. No entanto, ao descobrir o envolvimento de minha mãe na exploração de minha irmã em troca de presentes e benefícios, ele se sentiu impelido a tomar uma atitude. O fato de minha mãe ter oferecido minha irmã para homens ricos, sem remorso algum, para que ela pudesse obter bens materiais e manter o estilo de vida que tanto almejava, foi a gota d'água para esse homem. Ele começou a reunir provas secretas, incluindo mensagens de texto, registros de presentes caros que Mercy havia recebido, e até conversas que comprovavam que minha mãe havia incentivado esse comportamento. Quando ele me procurou e me contou o que estava acontecendo, eu fiquei chocada, mas também sentia um alívio imenso por finalmente ver alguém disposto a expor a verdade. Ele sabia que, se continuasse a ignorar essa situação, nada mudaria, e, pior, minha mãe e minha irmã continuariam a manipular e destruir as vidas das pessoas ao redor delas. Com a ajuda dele, conseguimos reunir provas concretas que mostravam que minha mãe havia oferecido minha irmã como objeto de troca para esses homens ricos, como uma espécie de ferramenta para que ela mesma pudesse se beneficiar das riquezas alheias. Isso, claro, não era algo que eu já não soubesse, mas agora, com as provas em mãos, a situação estava prestes a tomar uma direção completamente diferente. A revelação foi um choque para muitos. A notícia de que minha mãe estava envolvida em um esquema tão baixo e egoísta se espalhou rapidamente. Alguns amigos de longa data e até membros da família, que sempre haviam visto minha mãe com bons olhos, ficaram atônitos. Mas a realidade, finalmente, veio à tona, e isso levou a uma investigação formal, que logo se tornou uma batalha judicial. O processo legal foi longo e doloroso, mas eu sabia que era o único caminho para finalmente ver minha mãe e minha irmã enfrentando as consequências de suas ações. Durante o julgamento, foi comprovado que minha mãe havia praticado uma série de atos ilegais e imorais ao usar minha irmã como uma forma de obter bens materiais e status. A investigação revelou que ela havia feito isso de maneira sistemática, com total desdém pelas consequências de seus atos. O tribunal, então, emitiu a sentença que parecia a única justa. Minha mãe foi condenada a 5 anos de prisão. Aquela decisão foi um marco na minha vida. Eu sabia que esse período de prisão seria, de alguma forma, uma espécie de justiça, não apenas para mim, mas também para minha irmã, que havia sido manipulada e explorada ao longo de tantos anos. A verdade finalmente saiu à tona, e minha mãe pagaria por sua imoralidade e pelas mentiras que destruíam a nossa família. No entanto, o julgamento de minha mãe não foi a única consequência que ela enfrentou. Mercy, que havia sido uma cúmplice ativa nas manipulações de nossa mãe, foi também chamada ao tribunal como testemunha. Durante o julgamento, ela se comportou de forma arrogante e desrespeitosa, como sempre fizera,
mas, ao tentar desqualificar os depoimentos e provas, ela acabou sendo arrestada por desacato à corte. Sua atitude não foi surpresa para ninguém que a conhecia, mas o fato de ela ser levada para a prisão, mesmo que por um curto período, foi uma lembrança de que suas ações também tinham consequências. Ela sempre acreditou que poderia agir impunemente, mas, naquele momento, a realidade a alcançou. Apesar de tudo o que havia acontecido, a condenação de minha mãe e a prisão de Mercy não significaram que minha vida voltaria ao normal de imediato. Eu ainda sentia o peso de ter sido parte de uma família tão disfuncional, e as cicatrizes emocionais que as manipulações causaram demorariam a cicatrizar. Contudo, a partir do momento em que minha mãe foi presa, algo dentro de mim mudou. Eu me senti mais livre do que nunca, como se tivesse finalmente me libertado das correntes que ela havia imposto sobre mim por tanto tempo. Com a prisão de minha mãe, eu e Arthur pudemos começar uma nova fase em nossas vidas. Já não precisávamos mais nos preocupar com os jogos mentais, as manipulações ou as cobranças de minha mãe e irmã. Eu sabia que a paz que estava experimentando era conquistada, mas também sabia que ainda havia muito a fazer para recuperar o tempo perdido e para curar as feridas emocionais deixadas por tantas mentiras e abusos. Arthur e eu aproveitamos esse momento de liberdade para focar em nós mesmos e em nossa felicidade. A relação que construímos estava mais forte do que nunca, pois agora, mais do que nunca, sabia que não havia mais nada que pudesse abalar a confiança mútua que tínhamos. Para mim, o mais importante era seguir em frente com ele, em um ambiente de amor e respeito, sem interferências externas. Apesar da ameaça de uma possível vingança por parte de Mercy, que nunca se daria por vencida, eu sabia que minha decisão de manter distância delas era melhor para minha saúde mental e para o meu casamento. Ao longo dos meses seguintes, consegui me distanciar ainda mais da minha família, limitando ao máximo o contato com elas. Embora minha mãe e Mercy ainda tentassem me manipular de diversas formas, agora, com a justiça ao meu lado, eu estava pronta para seguir minha vida em paz. A condenação de minha mãe e a prisão de Mercy foram, sem dúvida, um passo importante para mim, mas também serviram como um lembrete de que a verdadeira liberdade não vem da ausência de obstáculos externos, mas da capacidade de se libertar dos abusos emocionais e manipulações que nos impedem de crescer e sermos felizes. Hoje, com Arthur ao meu lado, finalmente consigo viver a vida que sempre sonhei. Uma vida longe da sombra de uma família tóxica, construída em cima de mentiras, manipulações e exploração.